Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer a terceira sessão de mentoria em grupo e uma das nossas terapeutas tem uma dúvida muito interessante, que é sobre constelação na água. Ela tem uma cliente que tem uma dúvida sobre ficar na cidade onde está ou mudar de cidade, comprar uma clínica, voltar para a cidade anterior, ok? É isso, Sil? Eu entendi direitinho. Seria mudar para uma outra cidade, que ela sempre foi daqui, na verdade, mas ela quer mudar de lugar. Tá. Ela Outra está cidade. em Curitiba e ela está em dúvida se volta para Laranjeiras. Ela tá passeando em Curitiba. Está passeando só. Tá passeando. Tá. Então seria a dúvida é comprar uma clínica em Laranjeiras e comprar em outra cidade? Ou ir para qualquer outro lugar. Ir para Curitiba, ou ir para Cascavel, ou ir para outro lugar. Ok, entendi. Ok. Sil, quando a gente usa âncoras para água, nós temos que pensar na ventilação do local, ok? Tá sem vento. Fechei já Isso. para não dar problema com isso. Isso, em geral, eu fecho. Se não tiver muito quente, eu fecho tudo. Se tiver mais ou menos quente, eu deixo uma fresta na janela, né? Não necessariamente a gente precisa fechar tudo. É só mesmo para evitar vento grande que entre e faça uma bagunça com as nossas âncoras, né? Bem ali, Sil, eu observei uma coisa interessante. A âncora que você está usando um copinho que provavelmente estava empilhado um no outro. Eles estavam empilhados um dentro do outro, certo? Quando você desfaz essa pilha e separa os copinhos, eles têm uma energia estática. Ele tem uma energia estática entre um copo e outro. Então, eles vão tender a se aproximar, ok? Sem considerar o campo e sem considerar a brisa que tem no seu lugar, ok? Então, quando você me mandou o videozinho ali e você faz assim com o copo por cima e você vê que o outro dança junto, você percebeu isso? Você percebeu que o outro dança junto e o que me pareceu, eu também sou bióloga e professora de química e física, é que tinha uma força eletrostática ali que puxava o copinho de baixo. E aí, a hora que você solta, eles se juntam. Você acha que pode ser isso? Que Pode fez ser? eles se juntarem? Pode ser. Porque daí, Isso. assim, como eles ficaram juntos de um lado, tanto é que eu achei que podia ter dado alguma coisa meio embaraçosa, que eu fiz uma outra âncora Aham, mais específica, colocando comprar clínica em Laranjeiras, tá. mais destinado. E eles estavam tudo separados, copinho, apesar que eu não tinha separado, não estava tão colado. Eu tinha separado e deixado eles mais longe um pouco. Aham, Mas então esse último que eu coloquei é o que estava mais tempo longe ainda. legal. Então, daí eu coloquei, foi o que veio parar perto dela aqui, então tá perto do nome dela. Então ficou a mãe, ela, a clínica e o pai do lado que não tá perto. Ok. Então te pergunto, os pais dela estão nessa cidade, né, em Laranjeiras? O pai está e a mãe não. Aham, ok. Porque a tendência natural da pessoa vai ser sempre ou tentar fugir do seu sistema, indo para um outro lugar, né? É muito comum isso, ou voltar para cuidar os pais que estão envelhecidos, tá? O que que eu interpreto aí no campo que você mostrou? Comprar uma clínica em Laranjeiras é o que está mais fácil para ela, é o que está mais certo para ela, ok? Agora, o que que eu faria tendo os dons que você tem, como terapeuta, que entende a influência do pai, a influência da mãe, né? Olha ali que interessante, você falou assim, a âncora dela, a âncora da mãe fica sobre ela, né? Sim, Aí ó. pode ter um nó sistêmico. Isso, olha lá que perfeito. Você observou muito bem. Ali pode ter um nó sistêmico, aonde a mãe ou ela está ela está como que presa a essa mãe, no sentido de ser uma muleta emocional da mãe ainda,
que a mamãe, em geral, faz isso com as crianças pequenas, sem perceber, ok? Pode ser que ela esteja cuidando financeiramente da mãe ou preocupada com os gastos da mãe, nós não sabemos, né? Mas o que que eu percebo ali? Talvez também ela pode ser a pessoa que a mãe tentou segurar para que não se aproximasse tanto do pai, que é muito comum também. Você pode ver que o papai vai ficar lá do outro lado, né? E no meio entra essa clínica. Aí, quando você coloca o papai e essa clínica laranjeira se aproxima, Sil, o que que eu percebo? O quanto o campo é inteligente e ele fala para a gente, já o Bert já falava, né? O pai é o caminhar pela vida. Então, olha, o trabalho se aproxima do pai, mas ela no coração se aproxima da mãe. Então, qual é a instrução sistêmica que eu passaria para ela? Aproxime-se do seu pai no seu coração. O campo da mãe, Sil, isso você pode contar para ela. Eu gosto muito de pensar nessas plantas. Vocês sabem que eu sou mãe de planta, né? Ó, deixa eu pegar essa planta aqui. Vamos pensar aqui, ó. Essa planta, a nossa mamãe, a nossa mamãe é o vaso. Alguém veio aqui, colocou uma semente e nasceu uma planta, ok? Ela pode viver a vida inteira dela nesse vaso, você concorda? Ó, aqui na minha casa ela tá com luz moderada, tá com a gotinha de água todo dia, porque ela não gosta muito de água. Não tem inseto para comer as pétalas. Ela tá perfeita aqui dentro, ela vive uma vida aqui, 100 anos, né? Só que ela não chega a ser o que ela poderia ser se ela tivesse lá na natureza. E é isto, sistemicamente, que o Bert falava para nós. A mamãe é o nutrir, o papai é o ir colocar essa planta lá fora, num tronco de árvore, lá fora, onde bate sol, bate vento, tem inseto. Lá fora, onde tem fungo na raiz, e ela tem que se virar e sarar desse fungo, ou achar um jeito de ir controlando esse fungo para não comer ela. Porque as plantas se controlam, às vezes elas colocam até veneno por fora para que o fungo não penetre. Elas dão seus jeitos. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela fica muito na mamãe, ela tem esse tipo de dúvida. O que que eu faço? Eu mudo de cidade? Aí eu volto? Não, não volto. Ai, será que eu compro uma clínica ou eu trabalho para alguém? Você vê que é típico de alguém que está sem o papai? A outra vez que eu coloquei para ela as âncoras, eu coloquei a dúvida entre eu entrar no curso e a dúvida. Daí eu me pipocou assim a dúvida. Ai, porque ela falou dúvida um monte de vezes. Dúvida, dúvida. Então eu peguei uma âncora e coloquei para dúvida. A dúvida não é dela, a dúvida é da mãe dela. Daí eu falei assim para ela, aquele dia ela estava aqui na cidade e a gente estava em áudio. Eu falei para ela: "Você está em dúvida porque você está honrando a tua mãe, porque a tua mãe tinha muita dúvida?" Sim, veio de vereda, eu falei. Eu falei assim, a tua mãe tinha muita. Ela falou sim, a minha mãe tinha muita dúvida. Tanto é que a minha mãe esperou os pais. A mãe dela morreu muito nova. Ela esperou enterrar o pai para ela se separar, porque não podia ser separada enquanto os pais estavam vivos. Então viveu um casamento turbulento e não se separou porque tinha dúvida do que poderia acontecer enquanto o pai estivesse vivo. Eu falei, então essa dúvida não é tua, essa dúvida é da tua mãe, você devolva para ela. Você não precisa honrar a tua mãe tendo dúvidas, assim como ela teve. Uau! Agora, esse passo que você vai dar com ela é você ajudar ela a encontrar um lugar bem morninho para o papai. É curar o papai dessa cliente no coração dela. E a gente não consegue fazer isso de uma vez. Mas eu, no teu lugar, chamaria ela para uma constelação do papai, ou exercícios sistêmicos para receber esse papai. O Bert tem a carta ao pai.
Você pode passar a carta ao pai para ela e falar: ó, eu quero que você faça um exercício para você se libertar aí, copiando essa carta como se fosse para o teu pai. Eu tenho essa carta, eu posso passá-la para você. E Tá. aí você vai passar essa carta para ela e vai dizer: olha, faz isto aqui como se fosse uma carta para o teu pai. Coloca o nome dele, coloca a data, local. Querido papai, coloca o nome dele e vai escrevendo como se fosse para ele. Tire tempo, tire 1 hora e meia, 2 horas para você fazer esse exercício, porque ali ela vai encontrar uma cura profunda. O exercício de escrever, ele tira da gente uma consciência. Quando eu só escuto falar é uma coisa, quando a gente vem para o campo é outra. Quando você vai para a escrita, aquilo se estabelece. Você mesmo, né, sempre falou, eu tenho caderno que só vão ler quando eu morrer, né? É assim? O caderno perigoso. Exato. Por quê? Porque ali você se solta, você se vulnerabiliza nesse caderno, no teu diário, né? De uma forma que você não consegue fazer com ninguém. Você faz com papel. Entende? Então, as curas profundas, muitas vezes elas acontecem sozinhas, né? No silêncio que a gente faz. E a cura também acontece porque o ser humano, ele necessita do outro. A cura também acontece nesse âmbito aqui, onde nós estamos com outro ser humano. Pode ver que a Igreja Católica, no seu dogma, ela diz que a gente precisa confessar. E o que que é a confissão? Vocês já viram como a constelação ela parece uma confissão? Chega um momento ali que você vê a verdade nua e crua e às vezes você diz sim, eu estava no lugar errado. Sim, mamãe, eu ocupei o seu lugar. Sim, papai, eu ocupei o seu lugar. Isso é uma confissão. E a partir do momento que eu confesso, eu preciso agora falar, então, já que esse lugar não é meu, cadê o meu lugar? E, gente, 80% das clientes que vão procurar vocês têm problemas com o papai. E aí, quando vão lá trabalhar o papai, o que que acontece? Elas caem na real de que o problema é com a mamãe. A mamãe excluiu o papai e a criança amava puramente esse papai. Talvez essa mamãe, ela já está em desordem porque a avó estava em desordem, a bisavó estava em desordem, e aí chegou aqui na frente, simplesmente por hábito, por costume, já está tudo pronto para que ela continue naquele padrão, que foi hoje de manhã eu fiz para vocês, coloquei nos grupos de cada uma o áudio sobre os campos, os segredos sobre os campos mórficos. Você conseguiu ouvir, Sil? Eu não consegui, Márcio, Não porque eu saí conseguiu. da correria e vim aqui. Então, assim, eu Uhum. dei atenção para o celular, digamos assim, a hora que eu falei com você se ia ter, e vi outras coisas. E fiquei cutucando o banco, pagando conta, não vi isso, sabe? Tá. Não tem problema, não. Tá lá. Tá no teu grupo, tá no meu grupo contigo, tá no meu grupo com a Cirlen. Ali, gente, eu estou fazendo o trabalho final da Hellinger. E ali eu falei, uau, eu tenho que passar isso aqui para as mentoradas, porque tem alguns segredos no campo mórfico que a gente, num primeiro momento, a gente fala, uau, tudo isso é o campo. Sim, depois, num outro momento, num avançado, você começa a ver. Só um pouquinho, telefone tocando. Oi, filha. Tá bom, beijo, tchau, tchau. Tchau. Está chovendo em Florianópolis. Pensa na confusão que dá quando chove.
A minha filha tá presa no trânsito, falou, ô mãe, pode vir me buscar? Não, não posso, vai ter que vir na chuva pra cá. Tá tudo bem, meus amores. Mas vamos lá. O que que eu quero falar para vocês sobre os campos? Quando a nossa mamãe, ela já está presa nos padrões antigos da mamãe dela, que defendeu ela do pai, que não confiava no pai, que não confiava nos homens, muito provavelmente a mamãe dela também estava. Então, é sistêmico isso. Então, hoje eu percebo 80% das pessoas que chegam precisam de um papai. E esse papai, ele precisa estar principalmente no coração da terapeuta. Eu não sei o que aconteceu com o senhor, pai dessa minha cliente, mas eu vejo o senhor. E olha que lindo, quando você faz esse movimento, para você ficar no seu lugar e não se deslocar no campo de necessidade da cliente, você precisa ter o seu papai bem morninho. Porque, gente, o teu coração, o coração da terapeuta, ele é muito bom. Aí, o que que acontece com o coração do terapeuta? Logo quer ajudar. Logo quer ajudar. E quando você quer ajudar, você sai do seu lugar. Lembra das ordens da ajuda? Só dar o que o cliente pede, só dar o que ele precisa, só dar o que você tem. Então, antes de sugerir o trabalho com o papai para ela, Sil, você vai fazer um exercício com o seu papai, tá? E é rápido, gente. Eu hoje, eu conto tudo para vocês, né? Mas eu rapidamente estou constelando e às vezes, então, eu faço esse movimento onde eu estou indo para minha mamãe e para o meu papai, para eu não nada, nenhum lugar especial para cliente, tá? Eu descanso aqui, eu descanso mesmo, tá? Eu relaxo o corpo aqui. E às vezes eu faço assim. Não sei se vocês já perceberam, ou para a direita ou para a esquerda. Vocês já perceberam? Quando eu percebo que a pessoa precisa colocar o papai no coração, eu, ó, chamo aqui o meu papai. Primeiro, o meu papai no meu coração, eu dou aqui uma descansadinha nele, ó. Imagina que ele tá em pé aqui, eu encosto aqui, ó, no braço dele, assim. Encosto aqui um segundinho só. E no meu coração eu apazigo esse papai. Você pode fazer isso, Sil. Antes de gravar um áudio para ela, você vai apaziguar seu coração aqui no seu papai, vai dizer muito obrigada, né? Eu pertenço aqui, aqui eu tenho tudo. Aqui eu tenho tudo, tudo, tudo. E aí, quando você dá esses segundinhos de descanso para sua alma aqui, agora eu posso pegar o telefone e gravar para minha cliente. E aí você fala sobre o papai para ela, a importância do pai. Você pode falar das influências da mamãe, do papai. E você avisa, fala para ela, não escuta esse áudio em qualquer lugar. Você vai tirar um tempo para escutar esse áudio com atenção. Porque às vezes ela está escutando esse áudio cozinhando, indo, vindo, pagando conta. Não, é para escutar com atenção, tá? E aí você Então, fala, eu percebi aqui, ó, Márcia, que ela ficava, colocou como se fosse esse negócio, ela ficou entre meio o negócio e a mãe, como se ela quisesse proteger a mãe do pai. sim, Porque ela disse que o pai dela foi criado numa família onde eles batiam. O pai dele batia nos filhos, muito. E o pai dela não batia neles, mas disse que ficava até 10 dias silenciado dentro da casa, que não abria a boca. Tanto com a mãe dela, tanto com os filhos. uau. E olha aí que interessante. E aí, se você não fica tanto nisto, tá? Não fica tanto aí. Então, Vai assim, pro isso papai. de informação eu catei com o passar do tempo, um pouquinho. Não fui perguntando nada. Foi uma junção, Aham. uma observação em tudo. Isso. Então, realmente, é assim, ela precisa de fazer as pazes com o pai e sair do meio dele com a mãe.
Senão ela não vai conseguir. Bah, minha internet falhou. Cadê, meninas? Minha internet falhou. Minha internet falhou, Sil. Uau, minha internet caiu, meninas. Falei para vocês, começou a chover. Oh, meu Deus do céu. Sil, desculpa, a minha internet caiu bem no momento que você estava falando da mãe e do pai. Fala de novo, por favor. Que eu tinha falado mesmo, deixa eu me lembrar. Estava dizendo que ela não falou nunca para você claramente sobre a mãe e o pai, mas você foi pescando. Fui pescando. E assim, eu conheço a história da família deles, assim, aqui da cidade. Então, assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu fui percebendo, mas nunca dei muito minha opinião. Mas então, pelo perceber, o pai dela, né, veio de uma família bem, que tinha aqueles métodos de educar de surra e coisa errada. Casou com a mãe dela, meio que influenciada pelo dinheiro, por ser uma família de posse, as duas na cidade. E daí o pai dela nunca bateu nos filhos, mas dava chá de silêncio. E a mãe dela teve que viver isso por muito tempo, até que o pai dela morreu e ela, depois que o pai dela morreu, né, o vô, né, no caso, né, a mãe se separou, pegou e foi embora. E ela disse que até hoje, que ela estava morando até esses tempos na mesma casa com o pai dela, porque ela tinha ido embora daqui de Laranjeiras, trabalhava fora e acabou voltando daí para não alugar apartamento, porque o apartamento do pai dela estava só ele sozinho, ela veio morar com o pai, que agora não mora mais no apartamento, foi morar com a namorada. Ele dá chá de silêncio, tipo, você bateu o carro desses dias atrás, ela capotou o carro vindo de Curitiba. A mãe dela mora em Curitiba e ela tá morando aqui. E daí diz que o pai dela falou: você sempre fazendo cagada, ficou 10 dias sem falar com ela depois que ela capotou o carro. Daí ela disse assim: olha, é pior do que uma surra. Você. Meu pai disse sem falar comigo faz 10 dias, pior do que ele me desse uma surra. Ela disse assim, sabe? Então, parece que ela quer proteger a mãe do pai. Fica ali naquele meio, porque deve ter ouvido muita coisa nesse passar do tempo. E enquanto realmente ela não fazer as pazes com o pai, ela não vai conseguir ir para a vida, né? E você vê que interessante, Sil. Agora você imagina, ó, você pode fechar os olhos aí onde você está um pouquinho? Vou- Posso. vou- Olha só, imagina então, lá em Curitiba, a mãe. Coloca um bonequinho lá para a mamãe. Lá em Laranjeiras, o pai. E o bonequinho dela indo e vindo entre Laranjeiras e Curitiba. Quando a pessoa está entre o pai e a mãe e ocupa esse lugar de justiceira, de advogada, de defensora, ela se acidenta. Ela se acidenta na vida, ela fica perdida, ela não segue o caminho dela. O caminho que ela segue é uma metáfora que você pode contar para ela. Vamos imaginar, amiga, que Curitiba seja sua mãe no seu coração e Laranjeira seja seu pai. E o seu caminho não é nem aqui e nem lá. Você fica entre os dois. Aliás, o seu caminho é onde você decidir, mas você ainda não decidiu. Tanto que, olha o tamanho que é Curitiba e olha o tamanho que é Laranjeiras. E não por acaso a mamãe é maior no coração dela. Você quer ir para Curitiba, mas lá não tem sustento para você. Por quê? Porque é como se você estivesse dentro do vaso. Mesmo que seja grande, é um vaso. Agora, o que chega aí na tua constelação na água, o que se aproxima de você é comprar uma clínica em Laranjeiras
e ficar perto do seu pai. O teu desenvolvimento está aqui não para ficar perto para brigar e se acabar com ele, não. Reconciliar-se no coração com ele. E aí sim é quando a gente pega a planta e põe lá fora. Vai ser fácil para essa planta? No começo, a tua amiga, vamos dizer que a tua amiga seja a nossa planta, tá? Tua cliente. No começo, essas folhas vão ficar super amareladas, as raízes não vão grudar. Ela vai ter que, ó, vai ter que pôr uns fios, um suporte ou algo até essa raiz grudar, que é até a clínica dela pegar o tanto de trabalho e energia que ela vai ter que colocar. E isto é campo de vida. Isto é campo do pai. O pai é o estar plantado lá fora. E ela quer esse campo gostosinho da mãe, mas aí daí não vem dinheiro. Dinheiro vem do caminhar pela vida. Dinheiro vem do servir ao mundo. Aqui dentro, essa planta só serve a mim. Se eu plantar ela ali na calçada, ela vai servir a muito mais que 300 pessoas que passam nessa rua hoje. Quantas pessoas a sua amiga quer servir? Uma, a mamãe, ou 300 pessoas que passam na rua? De onde pode vir mais dinheiro para a vida dela? Desse aconcheguinho, que é ficar com a mamãe, ou ir e comprar essa clínica e falar assim, ó, haja o que houver, daqui eu não saio se essa clínica não der certo. E aí, pegar firme, acordar muito antes da hora, atender muito bem os clientes. Constelação é a ciência das relações. Então, ela se relaciona com a clientela, chama a clientela antiga, avisa as pessoas: eu estou aqui de volta e eu vim para ficar. É aquele cheguei, eu cheguei para arrasar. Só que a gente chega para arrasar quando nossa origem está gostosinha no nosso coração. Aí a nossa autoestima ela fica, né? A nossa autoestima ela fica ótima quando você deixa eles dois com as brigas deles. A vida é tua, você tem uma companheira, você tem seus sonhos. Até quando você vai ficar se acidentando? Poderia ter morrido semana passada, ou nesse dia do acidente, entende? É assim com os filhos na vida também. Filhos que ficam entre mamãe e papai, só se atropela, só se acidenta, só cai, cai na saúde, cai no dinheiro. O dinheiro não aparece. Para ela, dirige ela no coração para o papai dela. Você pode fazer, número um, carta ao pai. Um segundo momento, uma segunda sessão, reverência aos pais. Reverência aos pais. Você pode colocar três âncoras. Três âncoras. Duas, se você puder estar com ela presencialmente. Duas âncoras, uma vai ser mamãe e outra vai ser papai, bem na frente dela, tá? E lá na frente, mais longe, coloca uma terceira âncora. Quando a gente tem a mamãe e o papai bem morninho no nosso coração, agora você pode ver além. Quem que está além, mamãe e papai? Está o Papai do Céu, que mandou ela para cá. Enquanto a gente está brigando com o papai e mamãe que está nas âncoras aqui da frente, ó, eu não consigo me abrir para ver quem me mandou para cá. O nosso caso não é com papai e mamãe, o nosso caso é com Deus. Nunca foi com papai e mamãe. Lembra da história da porta? Posso te mandar a porta e você manda para ela. História da porta que está lá no portal do Peregrino. A porta é quando a mamãe é um lado da porta, o papai é outro lado. E aí você passa pela porta e vai para a vida. O que faz a maioria das pessoas? Chega na porta, olha do lado, nossa, aqui está o papai. Do outro lado da porta, nossa, essa porta mágica. Aí fica, não, mas esse lado aqui, essa madeira eu não gostei.
esse lado podia ser mais arredondado, ou talvez podia ser de outra cor. Começa a colocar defeito na porta e não passa da porta. Enquanto a gente não passa da porta, a gente não passa para servir os demais. Que esse é um dos motivos que a gente está reunido aqui hoje, que eu quero mostrar para vocês. Eu separei um texto de um livro, tá? Um Lugar para os Excluídos. Esse é um texto, gente, que é tão profundo. A gente lê ele uma vez e algo se movimenta dentro de nós. Quando você lê de novo, algo se movimenta de novo, que são 5 círculos do amor, e eu chamo de 5 círculos do servir, ok? Esse é um dos motivos hoje da nossa mentoria, e eu vou experimentar isso com vocês. Primeiro, eu acho que a gente vai fazer esse exercício e depois a gente vai ver o texto. E aí eu vou mandar o texto para vocês, porque eu quero que vocês leiam o texto, copiem o texto, degustem esse texto, porque isto é aprofundar-se no conhecimento, né? Quando eu chamei vocês, vamos nos aprofundar nas constelações familiares, a gente vai se aprofundar, a gente vai olhar, vai vivenciar um texto. Vamos experimentar isso, gente? Como que é vivenciar um texto? O que vocês acham? Depois, se você vai me pedir, então, o texto da porta, tá? E vai me pedir o texto da carta ao pai. A carta ao pai. Depois eu vou procurar. Eu devo ter ela aqui em algum lugar, tá bom? Eu Eu vou quero também fazer. ver, depois você manda para mim também. Ah, boa, boa. Bom, eu achei muito legal. E deixa eu te perguntar depois, assim, de uma outra hora, né? Que agora nós vamos fazer isso. Mas eu estou atendendo uma cliente que o pai é alcoólatra e ela virou a salvadora, literalmente, da mãe, né? Então ela está construindo uma casa para a mãe para cá, aqui em Estreito, para poder trazer a mãe dela de Anápolis para cá. Porque a mãe dela, coitada, não suporta estar com o pai, mas a mãe não está fazendo nada, ela virou a mãe da mãe. E aí eu tento, né, toda sessão mostrar para ela que eles são os grandes e a escolha deles é. A gente não cabe a gente julgar, é o que eles estão fazendo de melhor, é o que eles dão conta. Mas que a vida dela é aqui, hoje o principal é, é ela, o marido dela e o filho dela. Não é sobre abandonar os pais, mas que os pais têm que aprender a viver a vida deles, que ela não pode ser mãe da mãe, né? E tentar trazer esse perdão em relação ao pai também, né? Então eu acho que talvez fazer essa carta ao pai talvez seja uma boa também para ela, né? Pode ser, Sil, mas talvez você pode também. Nós não podemos, como terapeutas, querer tirar a pessoa do lugar. Tá. Ela está fazendo um papel e ela está feliz no papel. De salvar a mãe. Nossa, mas a vida dela tá indo ladeira abaixo. E ela tá vendo, né? Ela buscou até por causa disso, né? O que você pode fazer com ela, mas para que ela perceba, não Aham, você dizer para ela, porque se você começar a dizer para ela que para não defender a mãe, ela vai defender a mãe. entendi. Por causa a PNL já fala isso para gente. É, Tudo que tem um não na frente, o cérebro primeiro faz para depois desfazer, tá. né? É uma experiência. Por exemplo, você fala para a criança, né? Não derruba essa água. Só que ela nunca derrubou a água, ela nunca teve a experiência de derrubar a água. Quem já teve a experiência é a mãe, os irmãos, o adulto teve a experiência de ter que limpar uma água derramada por outra criança. Então, a criança, para entender o que significa não derruba a água, ela vai derrubar a água. Não é de propósito. É porque ela precisa ter aquela experiência. E depois que ela derrubar, ela vai falar: "Ah, derrubei a água. Agora eu sei o que é derrubar água." Entende? Então, toda vez que a gente disser não, vai acontecer. Você quer ver? Não pense numa rosa preta.
Não pense numa rosa preta. Não pense numa rosa preta. Porque ela Não falar pense. preta, rosa preta já fica aqui na cabeça, né? Tom, tom, Na tom. segunda, terceira vez, a rosa preta já está aí. Não é verdade? O nosso cérebro é fantástico, gente. O nosso cérebro é fantástico. Ele quer E fazer. outra coisa que a gente tem que ficar no lugar da gente mesmo, porque muito quando a gente, quanto terapeuta, nós também entramos na salvadora. A cliente está salvando a mãe, né? O quinto elemento do Axis. A cliente está no quinto elemento, e daí você entra no quinto elemento da cliente também. Meu Deus. A cliente está salvando a mãe e você vai salvar a cliente, né? Mais ou menos assim. Sirlen, para você, eu sugiro que você faça com a tua cliente, é presencial ela? Presencial. Faz um exercício de colocar uma âncora para ela, para a vida dela, para o lugar dela. Escreve a lápis embaixo, bem pequenininho, o seu lugar. E e uma outra âncora, o lugar da sua mãe, sem que ela veja, tá? E uma outra âncora, o lugar do seu pai. E pede para ela colocar isso no ambiente, livremente. E aí você observa. Ela não vai ver o que está escrito, ela só vai ver no final, tá? Você fala para ela, não precisa ficar Igual curiosa. você faz, né? Um, dois, três, e só deixo anotado no meu caderno para ela ver que não foi eu que manipulei, né? Isso, isso. Ou eu mesmo, às vezes, eu pego a página assim e eu escrevo bem pequenininho, sabe, a lápis embaixo. Eu falo, olha, eu vou te dar 3 folhas, eu vou escrever algo aqui, mas você só vai saber no final. Tá. Então, eu escrevo bem pequeno aqui atrás e dou a folha virada para ela, tá? Falo, não olhe agora. Ou eu faço assim, escrevo no meu caderno. O lugar de sua mãe. 2, o lugar de seu pai. 3, o seu lugar. E coloco 1, 2, 3 e dou só os números para ela, ou ABC, tanto faz. Entendeu? E você deixa ela experimentar com o corpo. Ai, ótimo. É muito bom esse exercício, porque ela vai sentir como é estar no campo do pai. E aí você explora, não deixa ser rápido. Deixa assim uns 10 minutos em cada âncora. Tá. E aí você vai explorando sensações no corpo. Caiu de novo? Primeira coisa, você vai observar. Congelou. Congelou? Tá uma aventura isso aí hoje. Sim. Então, hoje lá no Congelou, Márcia. estou congelada, sim. Internet, gente. Márcia. Sim, Congelou. ok. Não tá saindo o som. Agora voltou. Aí Você falou voltou. assim para mim explorar. Tá Explorar. voltando, eu acho. Tá voltando? Tá ou ainda congelada? Tá, já Não, deu? tá descongelando. Primeiro passo, você experimenta falar para ela, olha, distribui para mim essas três âncoras. E aí, livre, tá? Você deixa ela livre. Devagar, no espaço aonde você quer colocar. Ok. Nisso, você pode ir e olhar aonde ela colocou a mãe, aonde ela colocou o pai, aonde ela colocou ela. Muitas vezes as mulheres que estão excluindo o pai, elas colocam ela e a mamãe mais ou menos perto instintivamente, e o papai lá num canto, ou perto da saída, ou perto da janela, ou perto de um canto mesmo. Em geral é assim, tá? Colocou, você não fala nada, você só olha e ok. E aí você vai pedir para ela, escolhe um para você ir. Ou instintivamente ela vai para o dela, ou ela vai para a mamãe. Mas você não fala nada ainda. Escolher um, qualquer um, você vai falar para ela o que que tem nesse campo. Deixa ela pisar mesmo no papel, ela vai sujar, esse papel não vai servir mais para nada. Ali, o que que tem no corpo? O que que tem nos ombros? Cada coisa que ela for falando, você agacha e vai escrevendo no papel dela. No pé dela, assim, perto do pé dela. Pega um lápis e vai escrevendo. Tontura, dor na barriga, sono, vontade de chorar. Escreve tudo ali, tudo, sabe? Fala para ela, nós temos tempo. Você não precisa
se apressar. E eu quero que você perceba também que pensamentos te ocorrem, é, como que ficam tuas costas. Costas é passado. Como que ficam suas vísceras? Vísceras é instinto de vida, né? Como que ficam as mãos? Mãos é força para o trabalho. Ah, fica fechado. Fica. Ah, eu queria cruzar os braços. Eu quero, não sei, eu quero segurar alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Então, a força de ação da pessoa, quando ela olhar essa âncora com esses detalhes escritos, isso vai fazer total sentido para ela. Entende? Sobre o que que era aquela âncora, o que que significa aquela pessoa. Então aí você vai de âncora em âncora e só no final você Congelou de vai novo. revelar para ela o que que significava cada uma Congelou de novo. daquelas. Entendeu? Quando eu fiz esse exercício a primeira vez, a Apagando. âncora do meu pai, porque naquela época eu ainda não entendia nada disso, tá? E eu excluía meu pai, como toda mulher. Tá lá na minha sala o carregador desse telefone que eu vou fazer um roteador. Meninas, a minha internet caiu de novo. Voltou agora. Voltou, mas eu vou mudar eu vou colocar meu. Vou rotear no celular porque não está sendo possível manter. Hoje já caiu energia aqui umas 4 vezes pela manhã. Tinha parado e agora tá de novo. Só um pouquinho que eu vou colocar. Aqui tá nublado. Deixa eu ver como que eu faço para um acesso. Peraí, que eu vou pedir para você pôr lá na tomada para mim. Uhum. Deixa eu só pegar um acesso aqui. Meninas, me desculpem, porque hoje a nossa aula está comprometida por causa dessa internet. Eu já vi tudo logo cedo, né? Aí tá. Agora eu vou conectar, talvez caia de novo, vamos ver. Tirar assim, deixa assim. Isso. Vê se quando você colocar ali, vai ficar um rainho aqui, marcando carregar. Tô aqui, gente. Vamos ver se a nossa rede agora se estabelece um pouquinho. Tá carregando? Isso. Aham, tá carregando, né? Pronto. Aí, diz que minha internet está instável de novo. Meu Deus, a minha internet diz que está instável, mas nós vamos tentar, gente. Vamos tentar. Shirley, então, quando você deixa tudo. Aí você falou das mãos, do peso. Fala de novo, que eu não ouvi. Você falou de observar, né, o peso, a mão, se vem algum pensamento, se vem algum sentimento, né? É isso, Sim, né? sim. E aí eu vou Vontade anotando também. tudo no papel para não precisar pensar. Hã? Isso, vontade também. Às vezes ela fala assim, eu tenho vontade de dormir, que mostraria o quê? Um adormecimento, um desinteresse nesse lugar. Ou vontade de dormir também pode ser o campo da morte, né? Que ele leva a gente para baixo, né? Nesse relaxamento. Vontade de sair, né? Vontade de sair. Então, as vontades que vêm quando a gente está experimentando a âncora, elas precisam ser anotadas também, tá? Quando eu fiz pela primeira vez esse exercício, eu não sabia nada, nada, nada de constelação. E no lugar da âncora do meu pai, vinha vontade de pôr a mão no pescoço e eu tinha dificuldade de respirar. Era um lugar que eu queria sair, eu queria qualquer papel na sala, menos aquele, porque era um lugar difícil de estar. E quando se revelou o que era cada âncora, o da mamãe era gostoso de ficar. Eu ficaria lá, nem no meu lugar eu ficaria no lugar da mamãe. O papai eu não queria nem ir, deixei ele, né, mais distante, mais jogadinho ali, tipo assim, menos interessante. E quando se revelou, a pessoa que estava conduzindo falou assim para mim: Olha que interessante, você deveria respeitar
muito seu pai, porque você não suporta ficar no lugar dele. Aí cai aquela fichona, né? Em geral, um pai que bebe, no caso da sua cliente, um pai que bebe, ele busca o quê? Ele está na adicção, ele está nos vícios. Os vícios é falta de respeito feminino pelo masculino, é falta de pai. E aí você pode puxar o que que aconteceu com seu pai. Você sabia que vício para constelação familiar é falta de pai, é falta de avô, ou é excesso de desrespeito das mulheres pelos homens do sistema? Às vezes, uma mãe, Sirlen, tem um filho menino e ela desrespeita o filho por ser homem. No coração, ela diz: é igual a todos os homens. Ih, nasceu menino, podia ter nascido mulher. Mulher é que leva as coisas para frente. Já ouvi falar, sim. O que que ela está fazendo? Ela está empurrando seu próprio filho para o vício. E ele tem o pai dele, só que o pai é desrespeitado. Ele nasceu menino, é desrespeitado. O vô, muito provavelmente desrespeitado. Então, você vê, o vício capta essas pessoas que estão procurando por uma segurança. E a bebida, a droga, é a segurança da pessoa. É a segurança da pessoa. Lá, quando ele tá bêbado, ele pode ser ele mesmo. Quando o pai dela tá bêbado, ele pode ser violento, raiva guardada que ele não sabe o que fazer. Então ele precisa se entorpecer para poder pôr isto para fora. Ou ele é calado, ele não pode falar a verdade, porque as mulheres põem os homens lá embaixo também, dentro de casa. Quando ele bebe, ele pode falar todas as besteiras que ele quiser. Entendi. O entorpecimento é usado para fazer com que a nossa essência venha. Só que aí você está tão entorpecido que você entra em qualquer merda. Você se acidenta, você adoece, vai para todos os excessos. Todo excesso é ruim, né, gente? Então, faça esse exercício das âncoras com sua cliente e deixa ela experimentar por conta. Quando veio para mim, você não suporta nem 2 minutos no lugar do teu pai e você deveria baixar esse nariz em relação a ele, eu repensei a minha postura. Puta merda, eu sou a 18ª filha e não tenho filho nenhum. Ele fez inúmeras casas, eu não tenho nem casa para mim ainda. Ele teve 2, 3 famílias enquanto tinha minha mãe. Eu nem família tenho ainda. Então, que bonito que essa é a última bolachinha do pacote, né? Aliás, ser a cerejinha do bolo, enquanto você não fez nada. Vai lá, vai ser plantada lá fora. Vai lá, Márcia, ó. Vou plantar você lá na rua. Vamos ver se você é boa mesmo para sobreviver, para se adaptar ao mundo real. Entende? Aí cai a fichona. Aí você fala, dorme com um barulho desse. Deixa a cliente quieta. Só entrega para ela as informações e fala, ó, a partir de agora a sessão está encerrada. Eu não quero falar mais nada. Eu quero que você conviva com tudo isso. Dá as âncoras na mão dela. Pode dar as âncoras na mão dela e falar, leva para tua casa, refaz o exercício. E quando você tiver, antes de você pisar em cima dessa âncora, você faz uma oração. E aí você passa a oração do pai, passa a oração da mamãe. Tá. Porque o Bert tem a oração do pai e a oração da mãe, tá, gente? Que é muito lindo. Os dois são muito lindos. Que é aquele momento onde ele fala assim, ele fala das expectativas, né? Eu achava que você era super heroína, mamãe. Eu achava que você era um super-herói. E você não é. Você é uma pessoa comum, como a maioria das pessoas comuns no mundo inteiro. Entendeu? E aí a pessoa precisa fazer algo por si. Ela não pode chegar e deixar para você fazer a constelação para ela, você fazer a terapia para ela. Você não é uma bruxa que tem um caldeirão que mistura as coisas e sai a cura pronta. Poção. Não,
Agora é tua vez. Você não quer se elevar, sair desse lugar, você não quer ter uma visão diferente. Então agora você tem uma tarefinha. E a gente Mas só vai tá, marcar a próxima sessão quando essa tarefinha tiver sido feita, ok? ok. Muito bem, meus amores. Que eu quero fazer um exercício com vocês. Deixa eu ver esse horário. Eu sei que a Sil tem que ir para a cozinha agorinha, né, Sil? Eu tô sem funcionária, hoje tô sozinha. É. Sil, você quer sair? Eu deixo gravado e você faz depois. Ou depois, de repente, a gente se conecta, eu e você, e a gente faz o exercício, porque eu sei que o horário para você ficou ruim hoje. Porque daí eu também entrei tarde. Bom, enfim, aconteceu o que tinha de ser acontecido e tá tudo bem. Não, hoje o Tem- dia tá meio doido. eu vou precisar entrar na cozinha, porque tenho que lascar fogo ali nas amigas. Isso. Tá. Então E sai, agora Sil. eu vou trabalhando e vou me organizando com as minhas ideias de passar as informações para a menina. Ok, perfeito. Perfeito. Ai, meu Deus do céu, coisa boa, gente. Ai, obrigada por terem me esperado. Hoje realmente foi uma. Tchau, meninas. Até. Tchau, querida. Hoje foi uma loucura, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Dia de chuva, nossa cidade. Às vezes a gente pensa assim, eu vou mudar para uma cidade grande. Vai ser ótimo. A internet que eu tinha em Laranjeiras, no interior, era muito melhor. Você acredita? Era mais barata e mais potente. Aqui é pior a qualidade, quase não tem outra empresa que faça a região que a gente está, que é bem o miolo da ilha, né? Tem todo mundo que está lá no centro, onde estão os edifícios, né? Nós, como estamos recuados, não, ninguém quer vir para cá. Então não tem concorrência, não tem para quem pedir internet, Não. porque só tem uma empresa que faz essa região. Mas é assim. Shirley, vamos fazer então um exercício, que é esse exercício são 5 círculos do amor. Ele está no livro Um Lugar para os Excluídos, e eu, lendo ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, experimentando ele, eu falei: uau, a gente pode vivenciar esses círculos de inúmeras formas. E quando eu comecei a trabalhar com empreendedoras, com mulheres que querem chegar nesse lugar de servir aos demais, eu falei, isto aqui precisa ser experimentado por todas as pessoas que querem servir, não só mulheres, né? Então, eu vou pedir para você pegar 5 folhas aí no teu Pode você ambiente. pega um me divide. Pode, do jeito que você quiser. Sente aí se a folha vai ficar inteira, se é folha dividida. Pode ser folha de caderno, pode ser post-it. Se você não tiver nada, pode ser objetos. Por exemplo, eu posso usar um lápis. Aqui, se eu for, aqui onde eu tô, eu não tenho folhas. Então, eu vou usar um lápis, um livro e uma xícara. Já tenho 3. Ah, eu tenho essa planta aqui do lado. Então, esse vai ser o meu quarto item. E vou usar esse adoçante aqui que eu estava tomando café. São 5 itens. Então, eu quero demarcar 5 espaços, tá? Tá, 5 espaços demarcados aí onde você está. pronto. Já... Peraí, deixa eu ver aqui quantos que eu fiz. 4. Falta mais um aqui, peraí. Eu vou parar de gravar, eu vou gravar de novo, porque esse exercício ele vai ser. Eu posso falar para a Sil depois, faz só esse, para ela não ter que procurar, né, no vídeo inteiro. Eu vou parar de gravar e gravar de novo.